Vá, gente. Dúvidas sobre a aula? Quem quer começar perguntando hoje? Então, tipo, é uma dúvida meio idiota. Eu entendo por que o x médio ao quadrado tem que dar zero, mas eu não entendi por que dá zero a parte do A. A do Adegger eu entendi por que dá zero, porque fica cat 1 e ortogonal ao Bra zero. Mas eu não entendi por que a outra parte deu zero. Eu não sei se ficou muito claro. Vamos ver. Você está falando... Você está falando disso aqui, né? X é igual a uma constante, né? Que é H. Eu não tô vendo a tela, tô vendo só o seu rosto. Obrigado. Desculpa, eu esqueci de compartilhar. Peraí. Estava no modo automático aqui. Tá vendo agora? Aham. Legal. Peraí que tá atacado aqui. Então, x é 2m ômega, né? H cortado sobre 2m ômega, né? Que é aquela constante com dimensões de posição. E aqui é A mais a Dagger, não é isso? Aham. E qual parte que você não entendeu? A gente estava olhando para o estado fundamental, né? Isso. E aí, isso aqui você entende que dá zero. Ou não? Mais ou menos, eu acho. Porque lembra que, tipo, se eu tiver um operador N, eu posso aplicar um estado N, né? Perdão. Eu posso aplicar o operador A nele, e isso daqui vai ser proporcional ao N-1, lembra? E aí eu posso fazendo isso várias e várias e várias e várias vezes, né? E cada vez que eu faço isso, a energia ela diminui de N para N-1, depois para N-2, e por aí vai. Lembra? Sim. Quando chega no zero, a energia ela não pode diminuir mais. Não tem como eu diminuir mais a energia desse cara. Então, esse operador, ele aniquila o estado fundamental. Ele leva isso daqui para o ket nulo, porque depois o ket nulo é o único objeto no espaço de Hilbert que, se eu aplicar A em zero, isso vai continuar dando ele mesmo. Entendeu? Ah, tá. Faz sentido. Não tem como eu baixar mais energia. Isso vem do fato de que o alto valor, né, o valor médio da Hamiltoniana tem que ser maior do que zero, maior ou igual a zero, para todos os estados no espaço de Hilbert, para qualquer estado possível. Então, isso implica, logicamente, que você tem que parar esse procedimento de aplicar A, ele tem que parar alguma hora, e a única forma dele parar é que você chegue num ket nulo. Não tem outro jeito. Se você chegasse num ket que não era o ket nulo, você poderia aplicar de novo e obter outro alto valor. Entendeu? Aham. Então, isso daqui meio que é uma definição, né? Se você quiser, do operador de como é que se diz? Do operador de aniquilação. Vamos verificar isso. Vamos verificar. Peraí. Eu acho que o problema foi que eu anotei errado. Numa hora você falou que isso era zero e eu anotei cat zero. Então comecei a misturar absolutamente tudo. Pois é, eu falei que não pode misturar, lembra? Tem que tomar muito cuidado para não misturar o ket nulo. Isso aqui, zero, é diferente do ket com o zero dentro, certo? Todo mundo entende isso? Isso não são a mesma coisa, não tem nada a ver. Se vocês têm dúvida nisso, pergunta agora, porque é importante isso. Esse objeto aqui, ele é o zero no espaço de Hilbert. Ele é um vetor, você pode pensar nele como um vetor que não tem módulo, que o tamanho dele é zero. Isso daqui não é um vetor cujo tamanho é zero. Isso daqui, se eu fizer o produto interno com a base da posição, por exemplo, isso daqui vai ser uma gaussiana, né? A gente calculou. Vai ser... Deixa eu ver. A normalização certa.
para não escrever besteira. Vai ser M ômega sobre IH cortado elevado a 1/4 vezes a exponencial de menos M ômega sobre 2H cortado x ao quadrado. Lembra que a gente mostrou isso? Então, isso aqui não é zero, isso aqui é uma função não nula. Né? Isso é diferente do zero. Tá bom? Aham, valeu. Não, mas espera aí, deixa eu terminar de mostrar para você. Gente, Vanessa, por favor, você pode ligar o microfone e perguntar, porque senão eu tenho que ficar olhando aqui o chat o tempo todo, é muito difícil. Tá sem microfone, tudo bem, desculpa, eu não sabia. Se ela falar alguma coisa, eu leio para você, pode deixar. Obrigado, porque senão eu fico maluco aqui tendo que ler o chat enquanto eu falo, e aí definição do y é puramente matemática. Aquela definição de y que a gente introduziu na aula passada é um truque comum em física ou matemática, né, para você eliminar as unidades do problema. Né? Então, a gente tem a variável x, e aí a gente definiu uma variável y, que era basicamente dado por... deixa eu escrever. A gente define uma variável y, né, que é igual a x divididos por h cortado sobre m ômega. Agora, esse h cortado, isso daqui, né, claro que é igual a m ômega sobre h cortado, raiz, vezes x. Isso aqui tem unidade de comprimento. A unidade desse cara, h cortado sobre m ômega, raiz quadrada, é comprimento, metro, se a gente trabalhar no sistema internacional. Então, x também tem unidade de metro. Então, isso daqui, y, é adimensional. Então, a dimensão de y é 1. Então, eu só introduzi essa variável para trabalhar com um sistema de dimensões naturais onde eu não preciso ficar carregando essas dimensões aqui, entendeu? É uma mudança de variáveis, é puramente matemática, para a nossa conveniência, para a gente trabalhar com uma função que seja melhor de trabalhar. Okay? Mas voltando à dúvida da Isabela, né, por que isso daqui é verdade? Olha, isso daqui é verdade, né? Isso aqui é igual a zero. A gente mostrou algumas aulas atrás. Não, tudo bem, Vanessa, eu peço desculpas, eu não sabia que você estava sem microfone. Mas quem tiver o microfone, se puder ligar, é melhor, porque aí eu não preciso ficar olhando o chat. Então, 1 sobre raiz de 2, né, eu posso escrever essa expressão como sendo 1 sobre raiz de 2, y mais a derivada em relação a y. Isso daqui eu vou aplicar no ket zero, só que o ket zero vai ser uma normalização a zero, elevado a menos y ao quadrado. Okay? Bom, esse a zero aqui pode passar para frente. Isso daqui vai ser y vezes e elevado a menos y ao quadrado. Né? E aqui eu vou ter y ao quadrado sobre 2, perdão. E aqui eu vou ter mais a derivada em relação a y de e elevado a menos y ao quadrado sobre 2. E aí, quando eu fizer essa derivada, isso daqui vai ser a zero sobre raiz de 2, y é elevado a menos y ao quadrado sobre 2, y ao quadrado sobre 2 está faltando aqui. Aqui vai descer um menos 2y sobre 2 vezes e elevado a menos y ao quadrado sobre 2. E aí, Isabela, esse cara aqui, olha, é igual a esse com sinal trocado, porque esse 2 cancela com esse 2 e isso aqui cancela com isso. Então, isso aqui é igual a zero. Entendeu? Então, essa relação aqui também, você pode verificá-la explicitamente depois que você descobriu qual é o estado fundamental. Tranquilo. Entendeu? E o outro, você entende por que o outro dá zero? O Adager? Qual outro? Ah, sim, o da Dagger, sim. Por causa da ortogonalidade, né?
Porque a DAG era aplicado em 0. Quando eu fizer o produto interno com 1, isso aqui vai ser proporcional. Perdão, fizer o produto interno com 0, né? Exatamente, isso aqui vai ser proporcional ao cat 1, e aí o cat 0 é ortogonal ao cat 1, então isso aqui dá 0. Tá? E isso coincide com o fato de que a gente tem uma gaussiana centrada em 0. Isso daqui, se eu fizer o gráfico, ela tem essa cara aqui, né? Essa curva gaussiana, e o centro dela é 0. O valor médio dela é 0. Tá bom, gente? Tá claro isso? Mais alguma dúvida, gente, sobre o oscilador harmônico? Quer aproveitar para perguntar? Não sei. Vocês fizeram as contas que eu pedi? Todo mundo fez? As da última aula eu não fiz todas. Tá bom. Pô, mas era uma conta e meia só, não tinha nada. O que você ficou fazendo esses dias todos? Tá bom, então não vou fazer não, vou esperar vocês fazerem. Quando alguém tiver dúvida, se alguém tiver dúvida, vocês me procuram. Mais dúvida, gente? Pergunta, dúvida conceitual, senão eu vou dar matéria. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... eu vou fazer uma continha rápida antes, que é legalzinho, só para dar uma perspectiva aqui, um pouco de física, né? Então, a gente tem na natureza essas moléculas, né, que são moléculas diatômicas, M1, M2. Então, tem dois átomos e eles estão ligados por uma ligação química, né? Uma ligação tipo ligação covalente, sei lá, elas compartilham um elétron, né, entre esses dois átomos aqui. Então, tem, por exemplo, o oxigênio, O2, o H2, são moléculas simples, feitas de moléculas diatômicas, né? E aí, lá em física atômica, né, tem como a gente relacionar isso daqui, né, efetivamente se comporta como um potencial harmônico. Essas ligações aqui, né, elas têm uma cara assim, ó, e aí nessa região aqui, né, tem um mínimo do potencial, próximo do mínimo do potencial a gente tem um potencial harmônico. E aí, contanto que a gente não estique essa molécula muito, ou contanto que a gente não comprima ela muito, isso daqui é como se fosse uma massa molazinha, um oscilador harmônico, tá? Então, tem químicos aí, eu acho, ouvindo, então acho que isso é legal. E aí a gente pode se perguntar o seguinte: a gente sabe que o átomo, né, ele não é uma bolinha, esse átomo aqui, por exemplo, ele está sujeito, né, a um potencial harmônico aqui, aproximadamente, que é exercido por esse outro átomo. Okay? E aí a gente pode se perguntar se a gente colocar esse cara aqui no estado fundamental desse potencial harmônico, né, quanto que é a largura do pacote de onda. Né? Eu vou estar no estado fundamental, então vou estar no estado de menor energia possível, né? A gente já viu que o estado de menor energia possível para o oscilador harmônico é um pacote gaussiano na base da posição. Então, isso aqui naturalmente vai ser um pacote gaussiano. Mesma coisa aqui, né? Porque é relativo. Então, também vou ter um pacotezinho gaussiano aqui.
A pergunta que eu quero fazer para vocês. O que vocês acham que a situação é? É uma pergunta múltipla escolha. Então, tem um átomo aqui e outro átomo aqui. Vocês acham que esses pacotes gaussianos são mais assim? Ou seja, os átomos estão mais ou menos... Eles têm uma incerteza na posição deles, mas eles estão localizados? Ou vocês acham que é uma coisa assim, ó? Deixa eu desenhar. Ou vocês acham que é um negócio assim? Muito deslocalizado? Ou seja, a amplitude de probabilidade de eu encontrar esse átomo muito perto desse aqui seria muito maior do que aqui, né? Do que nesse caso de cima. O que vocês acham? A ou B? Quem acha A? Quem acha B? Bota aí no chat, gente. Vai marcando aí, eu não vou olhar o nome, não. Se quiser botar aí A, B, A, B, B, A. Quem acha que é A, quem acha que é B? B. Isabela acha que é B. Vanessa. Eu falei que não ia olhar o nome, desculpa. Eu não estou olhando o nome, não. Todo mundo B, gente. Ninguém vai no A, coitado. Então tá. Então vamos falar o seguinte, vamos falar que, bom, a gente tem um átomo de hidrogênio, vamos calcular. Todo mundo acha que é B. Então vamos embora. Alguém quer falar por que vocês acham que é B? Qual foi a lógica? Foi palpite só ou tem uma razão? Sei lá, eu sinto que eu vi gráficos desse tipo em matéria da química e não tem essa separação tão louca. No máximo tem tipo um plano nodal aí no meio, mas não tem essa separação toda, sei lá. Mas olha só, pensa comigo, Isabela. Obrigado pelo comentário, você tem razão. Mas pensa comigo. Em mecânica geral, a gente faz um modelo de molécula diatômica e são duas molas e elas seguem as leis de Newton, né? Sim. Então, se elas seguem as leis de Newton, seria estranho, né? Assim, esse lance de B aqui, que tem uma grande deslocalização, que não tem uma trajetória bem definida desse átomo ou desse átomo, é um negócio meio... Assim, aquele modelo de mecânica geral, então, tem que estar errado, né? Se o B é verdade, aquele modelo é muito fraco em descrever a realidade. Deve ser, né? Porque, pensa bem, você não pode usar a lei de Newton para uma coisa que é um pacote de onda deslocalizado. Não faz sentido, você tem que usar a mecânica quântica. Vamos calcular, então. Então, eu vou dar um pedaço de informação para vocês, que é o pedaço de informação é o seguinte. A frequência ômega efetiva dessa mola, desse potencial, né? Da onde vem esse potencial? Ele vem do fato, né, de que você tem... Ele vem do fato de que o átomo, né, ele tem uma nuvem eletrônica, essa nuvem eletrônica tem um tamanho A0, que é o raio de Bohr, né? Para o átomo de hidrogênio é o raio de Bohr mesmo, a gente vai ver daqui a pouco isso, né? E aí você pode relacionar a constante de molo, a frequência efetiva, né, do potencial harmônico, com a carga do elétron, com o raio de Bohr e com as massas. Então, tem uma fórmula que a gente pode mostrar em física atômica, que a gente vai poder fazer isso no final desse semestre. Por enquanto, a gente não pode fazer a derivação dessa fórmula ainda, porque a gente precisa do átomo de hidrogênio, que a gente não viu ainda em detalhes. Mas eu vou falar para vocês, ela é 1 sobre H cortado, eu vou ter 2A0 aqui, e aqui eu vou ter um raio de massa pela massa reduzida do sistema. Então, quem não lembra, massa reduzida é isso aqui, ela é simplesmente M1 vezes M2, divididos por M1 mais M2. Então, vamos simplificar a nossa vida, né?
E vamos falar que a massa M1 e M2 é igual, então essa massa reduzida vai ser igual a M sobre 2. Então aqui a gente vai ter 1 sobre H cortado, é ao quadrado sobre 2A0. E aqui eu vou ter M sobre M, vai dar a raiz de 2. Ok? Agora, a gente só precisa colocar, né, esses números aqui. Se você colocar esses números, certo? Se você colocar esses números aqui, estou pensando aqui enquanto eu falo com vocês. Vamos lá. Então, se a gente colocar esses números aqui, né, isso daqui vai dar efetivamente alguma coisa da ordem de 3 vezes 10 a 16 Hz. É a frequência natural desse sistema, né? A frequência de ressonância desse cara. Okay? Isso daqui corresponde, né, eu posso usar aquela fórmula E igual a HC sobre lambda, né, para converter para um comprimento de onda. Né? Lambda vai ser dado basicamente. Se eu quiser excitar uma frequência dessa natureza aqui, eu tenho que jogar uma luz, né, que vai com... Bom, eu vou ter H cortado, ômega, eu vou ter... Deixa eu escrever direito isso. Eu vou ter C vezes H divididos por H cortado, ômega. Né? H cortado, ômega. Bom, é C sobre a frequência. C sobre μ. Né? Claro. Então, isso daqui corresponde a um comprimento de onda de aproximadamente 200 nanômetros. Ok? Então, para eu excitar, né, eu estou falando aqui por exemplo, átomo de hidrogênio, para eu excitar esse carinho, né, eu tenho que mandar um comprimento de onda mais ou menos dessa energia. Tudo bem, gente? Então, vamos calcular o ΔX. Né? O ΔX do oscilador harmônico vai ser dado por H cortado sobre 2M ômega. A gente já sabe disso. Né? A gente calculou isso. E aí eu posso pegar esse número aqui e plugar ele aqui dentro. E aqui eu posso plugar a massa do hidrogênio. E aí isso aqui dá aproximadamente uma coisa da ordem de 5,75. Eu vou deixar vocês fazerem as contas. Vezes 10 a menos 12 metros, que é aproximadamente 1 sobre 10 a 0. Então, gente, quando a gente tem um átomo, 2 átomos de hidrogênio ligados, né, ele tem um tamanho, deixa eu desenhar maior aqui em perspectiva. Eita, peraí que o meu computador está dando bug. Então, a gente vai ter um núcleo aqui do átomo de hidrogênio, certo? Aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro carinha vai estar aqui. E a incerteza, o ΔX, na posição do núcleo, vai ser uma coisa do tipo 1 quadradinho. Porque é 1/10 de A0. Então, essa distância aqui
ela vale a zero. E essa distância aqui, que é a incerteza, vale 1/10 de a zero. Agora, o que acontece, Isabela, que você estava falando, é a nuvem eletrônica, né? A nuvem eletrônica, pode crer. a nuvem eletrônica, ela é da ordem de a zero. Então, ela é aquela coisa que, às vezes, os químicos desenham assim, ó. Não sei se eu vou conseguir reproduzir, mas eles fazem um desenho assim, né? Ou quando tem duas moléculas, sei lá, uma coisa assim. Parece duas bundinhas assim. Já viu esse desenho de química? Então, realmente, o elétron, né, ele está deslocalizado por um comprimento da ordem de a zero. Mas o núcleo, que é onde concentra a maior parte da massa, né, quão mais pesado é o núcleo do átomo de hidrogênio em relação ao elétron, gente? Quem vai me falar esse número? É um fator de quanto? Os químicos aí, vamos lá. O elétron pesa 1, então o núcleo pesa quanto? Quantas vezes mais? Ninguém? É 10 vezes mais pesado? É 1 milhão de vezes mais pesado? Ordem de magnitude. É 1000 vezes, né, gente? O núcleo é 1000 vezes, ordem de magnitude, 1000 vezes mais pesado que o elétron. Então faz sentido que o núcleo ele pode se mover um pouquinho, mas a incerteza na posição dele, as flutuações quânticas associadas à localização do núcleo numa molécula de H2 é pequena, tá? Então eu gosto de falar disso porque a gente começa a ter uma visão mais realística do que é a matéria, né? A gente começa a poder enxergar as coisas de uma forma mais na escala que elas são, certo? Então, realmente, o elétron está lá longe, né? Mas isso é... Opa. Oi, desculpa. Então, tipo, o que se aproxima por oscilador harmônico no átomo é o núcleo, não é tipo o átomo inteiro? Porque eu tenho um problema com essa aproximação. Não, é porque os elétrons, eles atuam aqui de forma a criar efetivamente um potencial de interação entre os núcleos, certo? Porque se você tem um núcleo de hidrogênio pelado, sem elétron, né? E ele vê um átomo de hidrogênio lá longe, ele vai ter uma atração, porque tem um elétron negativamente carregado e o núcleo é positivamente carregado. Então, o elétron é como se fosse a mola, entendeu? Mas a massa do átomo, a maior parte dela está concentrada no núcleo, né? Porque ele é 1000 vezes mais pesado que o elétron. Então, não é que a gente aproxima o átomo como um oscilador harmônico, é que, nesse caso, a ligação entre os dois núcleos tem um potencial efetivo que você pode aproximar, né? Esse potencial efetivo vem do compartilhamento desse elétron e você pode aproximar ele como um potencial harmônico, com esses parâmetros aqui. Entendeu? Tá mais claro? Entendi. Mas, tipo, o meu problema é especificamente com o espaçamento dos níveis de energia de um oscilador harmônico é homogêneo. Todos os níveis são igualmente espaçados. E não é o que acontece num átomo, numa molécula. Não, mas espera aí. Mas aí é bom a gente ter essa conversa, porque você está confundindo duas coisas. Aqui, os níveis de energia do oscilador harmônico vão representar modos vibracionais desses átomos. Tá? O que vai acontecer é que, quando você olhar para os níveis eletrônicos do átomo, eles não são igualmente espaçados, mas isso é outra coisa. É outra estrutura de níveis, entendeu? Porque o que é a energia do sistema aqui nesse caso? Você tem vários subníveis, né? Você tem um subnível que é um subnível eletrônico, que você pode colocar o elétron em várias camadas eletrônicas diferentes, certo?
Mas você também tem um nível de energia de movimento relativo desses dois núcleos. Entendeu? Nossa, faz muito sentido, valeu. Estava muito perdida. Faz. Então, e quando você for estudar moléculas mais para frente, daqui a um ano, provavelmente, ou daqui a 6 meses, você vai ver que existem vários subníveis. Então, você tem a estrutura, você tem a estrutura eletrônica. Cada átomo tem níveis eletrônicos. Esses caras não são igualmente espaçados porque a estrutura eletrônica não é igualmente espaçada. Aí você fala, vamos considerar os elétrons, então, na molécula, que estão na camada menos energética possível. Vamos considerar eles na camada... Pega uma molécula diatômica qualquer, você coloca o elétron no nível mais baixo que tem. Tá? Ainda assim, você vai ter outros subníveis de energia menor que correspondem a modos vibracionais ou modos de torção ou modos de rotação. E aí você vai ter, dentro desses caras, você vai ter outros subníveis menores ainda que correspondem a pequenas interações do núcleo, do spin nuclear com o elétron, por exemplo. Então, tem vários níveis. É por isso que você vê diagramas desse tipo aqui, assim, você tem os níveis eletrônicos, eles vão ficando assim, e aí, sei lá, às vezes em física atômica você vai ver, tipo, o pessoal desenha umas coisas assim, ó. Aí ele, como se ele abrisse aqui, e aqui dentro você tem vários outros níveiszinhos, entendeu? E aí, às vezes, você abre aqui de novo, e aí você vai vendo a estrutura interna do negócio. Cada vez mais. Cada vez mais. É importante ter essa discussão, porque às vezes a gente passa batido por isso, e a gente vai começar a discutir isso muito em breve. E é importante ter em mente, sabe? Você está olhando para a energia do quê? Você está olhando para a energia do elétron no átomo ou você está olhando para níveis de energia correspondentes a estados dos núcleos como um todo, dos átomos como um todo, né? Se eu tiver, por exemplo, eu posso às vezes você quer aproximar uma certa molécula como um rotor rígido, né? E pode girar em torno de um certo eixo assim. Isso daqui vão ter vários níveis. Se você fizer o problema quântico do rotor rígido, isso daqui tem níveis igualmente espaçados de energia. Aí você vai querer também olhar, talvez, para modos vibracionais. Esses núcleos aqui, eles podem fazer assim. Isso também vai ter níveis de energia diferentes. Entendeu? De forma que o estado desse cara todo aqui vai ser uma coisa complicada. Eu vou ter que ter vários CATs para falar do estado de uma molécula desse tipo. Eu vou ter que ter um CAT para falar da orientação espacial dela. Eu vou ter um CAT para falar dos modos vibracionais dela. Eu vou ter um CAT para falar dos elétrons, quais são os níveis eletrônicos que importam aqui, né? Então, eu vou ter uma série de CATs, assim, um do lado do outro. A gente escreve assim, ó. Esse símbolozinho aqui é um produto tensorial. Tá? E por aí vai. Cada grau de liberdade, né? Isso aqui, cada CAT representa um grau de liberdade. Cada grau de liberdade que o meu sistema pode assumir vai ter um estado associado a ele. E o estado total vai ser o conjunto, né? O agrupamento, digamos assim, de todos esses estados aqui. Tá? Então, é puro papo isso aqui que eu estou mandando agora, mas é importante para a gente se situar, sabe? Então, acho que foi bom ter tido essa conversa. Alguma dúvida, gente? Depois eu quero rever essa estimativa aqui, porque eu achei esse número aqui muito pequeno. Alguém sabe aí, de tabela, assim, qual é o comprimento de onda que você tem que mandar para excitar vibrações numa molécula de hidrogênio? Está me parecendo que isso é uma energia muito alta. Eu acho que deveria ser menor a energia, mas enfim. Quanto que é para água, gente? Para excitar modos vibracionais de uma molécula de água? Qual é o comprimento de onda que eu tenho que mandar?
Isso é física, gente. É química e física ao mesmo tempo. Não adianta nada vocês saberem tudo sobre o espaço de Hilbert e não saberem nada sobre isso que a gente está falando agora. Esses números são importantes. Para eu excitar modos vibracionais numa molécula de água, qual o comprimento de onda que eu tenho que mandar? Alguém tem ideia? Aposto que vocês usam isso todo dia. É alguma coisa de... Não, pera. Você usa todo dia, eu tenho certeza. É o negócio do micro-ondas? Micro-ondas, gente. E quanto que é o comprimento de onda de uma micro-onda? Tipicamente, assim, claro que varia, né? Mas ordem de magnitude. Ninguém nunca fez o experimento do chocolate? É -6, né? Porque é micro. Mas eu não fiz experimento de chocolate, não. Porque o experimento é esse. Não é -6, não. É centímetro, na realidade. O comprimento de onda. É tipo 100 milímetros. Não é tão pequeno, né? É da ordem de centímetro. Então, vocês vão fazer o seguinte experimento hoje em dia. Quem tem micro-ondas em casa? Eu não tenho, então não posso fazer. Mas se vocês tiverem, eu recomendo. Vocês abram o micro-ondas e aí vocês tiram a bandeja, rotação, aquela bandeja que fica girando, sabe? O micro-ondas, ele é uma cavidade. Ele, basicamente, são condições de contorno metálicas, né? Porque o campo eletromagnético ele vai a zero no condutor, então ele forma uma onda estacionária lá dentro. Então, o micro-ondas ele é literalmente uma cavidade ótica, se você quiser. Não é ótica porque não é comprimento de onda ótico, mas enfim, é micro-ondas. Então, é uma cavidade, né, que forma uma onda estacionária. Então, você tem modos vibracionais do campo eletromagnético lá dentro. Esses modos são quantizados, blá, blá, blá. E aí, quando você bota um prato de comida lá, esses fótons que estão nessa cavidade, eles interagem com os modos vibracionais da molécula de água. Tá? Eu não lembro exatamente quais são os modos vibracionais, mas tem modos lá de torção e vibração que o micro-ondas excita, né? Porque ele tem energia certa para ter ressonância com esses modos. Certo? É como se fosse assim, essas moléculas, elas estão com uma certa energiazinha de vibração. O que vai acontecer é que o micro-ondas vai dar energia na frequência correta. Então, você vai excitar em ressonância, né? Ela vai vibrar cada vez mais. Ela vai pegar a energia do campo e transformar em energia vibracional. Energia vibracional é calor, né? Porque esses átomos que compõem essa molécula de água vão bater em algum átomo ali perto, que vai bater em outro, que vai bater em outro, que vai bater em outro, que no final das contas vai esquentar o bife, entendeu? Não é que ele esquenta diretamente, é porque tem água dentro da comida. E aí você está esquentando, você está dando energia. Então, aquela bandeja, ela existe para você uniformizar o calor, porque às vezes, né, às vezes, se você não tiver a bandeja rotatória, partes do seu prato vão estar no máximo de intensidade do campo e outras partes vão estar num ponto onde ela é zero, porque é uma cavidade, uma onda estacionária, tem nós lá dentro. Então, se vocês tirarem aquela bandeja e colocarem um chocolate lá dentro, depois que vocês tirarem o chocolate, sei lá, deixa o chocolate alguns minutos lá, não sei, 2 minutos, 1 minuto, sei lá. Quando você tirar o chocolate, você vai ver que ele derreteu periodicamente em posições que estão separadas por ordem de 1 centímetro ou alguns milímetros, que nem a Isabela falou. E aí isso é uma forma de você medir o comprimento de onda do micro-ondas em casa, entendeu? Então, se vocês tiverem um chocolate e micro-ondas, experimentem fazer isso. É legal. Depois vocês podem comer o chocolate, que também é bom. Alguma dúvida, gente, sobre essa discussão? Então, assim, só eu queria chamar a atenção para isso, porque saber de oscilador harmônico, a parte matemática é legal, é importante, mas a gente tem que saber a parte física também. Eu acho que a gente negligencia ela às vezes. Às vezes não, muitas vezes. A gente ignora que tem tudo isso. Né? Vocês já acumularam conhecimento grande o suficiente para calcular várias coisas que vocês nem sonham assim. Não estou brigando, não. Estou só falando que para a gente abrir o olho, sabe? Ficar esperto.
Mais alguma dúvida, gente, sobre o oscilador harmônico? Senão eu vou mudar de assunto. Bom, então vou falar sobre o assunto de hoje. Vou falar um pouquinho, vou começar a falar, mas não vou falar tudo. Vou introduzir o assunto, que é o assunto de momento angular. Então vamos lá. Introdução ao momento angular. Então, gente, rotações, né? A gente tem que falar de rotações. Então, em mecânica clássica, a gente estuda rotações, né? E a gente estuda lá os geradores das rotações. Não sei se vocês vão lembrar do livro de mecânica clássica, mas a gente tem operadores de rotação, né? Por exemplo, uma rotação em torno de um eixo n por um ângulo θ. Então, a gente tem aqui um eixo n. É o eixo no qual a gente vai girar. E aí a gente pode girar em torno desse eixo por um ângulo θ. Assim. Certo? Então, a gente está aqui e vem parar aqui. E aí, lá em mecânica clássica, a gente estuda, né, os operadores de rotação, estuda ângulos de Euler. Não sei se vocês lembram disso. Se vocês já viram. Vale a pena dar uma olhada depois das aulas de mecânica quântica, para dar uma relembrada nisso. Mas, assim, a mensagem principal, né, é que rotações não comutam. O que significa dizer isso? Tem um experimento que a gente pode fazer agora, que é o seguinte. Vou pegar um livro. Então, olha só. Tem um livro aqui, né? Então, eu vou executar duas rotações, uma em torno de Z e uma em torno de X. Certo? Então, o livro está aqui assim, né? Então, vamos olhar para esse lado aqui. Então, a rotação em torno de Z, de 90 graus, por exemplo, vai me levar para cá. Depois, uma rotação em torno de X, ou do eixo que aponta para mim, né? De 90 graus, vai me levar para cá. Então, essa parte do livro, ela termina em pé, certo? Mas se eu começar no mesmo ponto e fizer uma rotação em torno de X, assim, e depois uma rotação em torno de Z, assim, essa parte do livro, ela termina aqui em cima, né? Então, eu fiz as duas rotações e eu vi que elas não comutam, né? Então, R em torno do eixo X de π sobre 2, seguido de R em torno do eixo Z de π sobre 2, por exemplo, é diferente de R em torno do eixo Z de π sobre 2, seguido de R em torno do eixo X de π sobre 2. Concorda? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Então, esses operadores de rotação, né? Essas matrizes de rotação, a ordem delas importa. Okay? Isso é refletido no seguinte fato. Eu vou introduzir aqui a noção de geradores de rotação, né? Geradores infinitesimais de rotação.
Por exemplo, eu posso falar de uma rotação em torno do eixo Z por um ângulo θ. Isso daqui vai ser uma matriz, né, no espaço euclidiano, que vai ser cosseno θ menos seno θ, 0, seno θ, cosseno θ, 0, 0, 0, e ela mantém o eixo Z intacto. Então, o eixo Z é um autovetor, né, com alto valor 1. O que significa o eixo Z ser um autovetor com alto valor 1? Significa que se eu pegar o eixo Z e aplicar uma rotação de θ, e em torno do eixo Z, o eixo Z se mantém igual, né? Então, eu posso fazer R em torno do eixo Z por um ângulo θ, aplicado no eixo Z, isso daqui continua sendo mais 1 vezes o eixo Z. Ou seja, o eixo Z é um alto valor desse operador, um alto vetor desse operador com alto valor 1. Vocês entendem isso, gente? Todo mundo entende isso? Alguém quer perguntar? Aproveita, perguntar. Então tá. Então, a gente pode falar de rotações infinitesimais. Imagina que a gente pega um ângulo muito pequeno, θ muito pequeno, em relação a 1. Então, θ muito menor do que 1 grau, por exemplo. Então, essa rotação, né, para ângulos pequenos, vai ser 1 menos θ ao quadrado sobre 2, é o cosseno, né? Eu posso usar a expansão, né? Vamos escrever aqui. Então, cosseno θ é 1 menos θ ao quadrado sobre 2. Seno θ é igual a θ. Né? Isso aqui é mais ordem θ ao cubo. E aqui também, θ mais ordem θ ao cubo. Então, essas são as expansões em Taylor, né? Do seno e do cosseno. E a gente pode diretamente aplicar elas aqui. Então, a gente vai ter menos θ, 1 menos θ ao quadrado sobre 2, 0, 0, 0, 0. Okay? Isso daqui vai ser uma matriz que é 1, 1, 1, 0 em todo o resto. Matriz identidade, né? Menos θ, que multiplica 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0. Mais ordem θ ao quadrado, que eu vou desprezar, porque θ é muito pequeno. A gente está considerando θ muito pequeno. Alguma dúvida, gente, até aqui? Se tiverem dúvida, me parem. Então, isso aqui é o operador identidade menos θ vezes esse outro operador aqui. Né? E aí eu posso escrever o seguinte, eu posso falar que isso aqui é menos i, e aqui eu vou ter 0, menos i, 0. Por que eu introduzi esse i? Bom, é igual a introduzir 1, né? Eu não fiz nada, na verdade. Porque menos i vezes menos i vai dar menos 1. Né? Na verdade, perdão, eu estou trocando aqui. Isso aqui é mais e aqui é menos. Então, aqui é mais e aqui é menos. Ou melhor, se eu quiser... Eu sempre confundo esse sinal. Tem que tomar muito cuidado. Então, se eu quiser colocar um... Eu quero colocar um mais i aqui. Aqui eu quero que seja, então, mais i. E aqui eu quero que seja menos i. Certo? Aqui é mais.
Então, aqui é mais θ. Deixa eu fazer de novo, gente. Eu sempre me confundo. Então, eu quero aqui que apareça um menos i. Se aqui vai aparecer um menos i, então aqui tem que ser menos i para ficar menos, e aqui tem que ser mais i para ficar mais. Tá certo. Agora tá certo. Por que que eu fiz isso aparecer assim, esse menos i? Bom, a gente pode sempre fazer isso, né? Então, se tivesse menos i θ, vezes o que eu vou chamar de um g de z. Isso aqui é o chamado operador g, ele é o gerador de rotações em torno do eixo z. Um gerador de rotações em torno de z. Tá bom? E esse cara, ele tem a seguinte cara. Deixa eu, na verdade, eu quero definir esse g como sendo h cortado vezes essa matriz aqui. Então, a gente vai ter que o g de z vai ser h cortado vezes a matriz que está ali em cima, que é 0 menos i 0, 0, 0, 0. Tá bom, gente? Tá claro isso que eu fiz? Repara o seguinte, esse cara, ele é um operador hermitiano. Certo? E aí, nessa forma, né, isso daqui faz com que essa rotação seja um operador unitário. Certo? Por isso que eu coloquei esse i aqui e dividi por h cortado. Okay? Então, qual é a dimensão de g? Né? G tem dimensão de h cortado. Então, a dimensão de g é igual à dimensão de h cortado, que é igual a Joule vezes segundo. Só que Joule vezes segundo, Joule é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, vezes metro, vezes segundo, que é igual a quilograma vezes metro por segundo, massa vezes velocidade, vezes metro, que é igual à unidade de momento vezes posição. Então, a unidade de momento vezes posição é a mesma coisa que a unidade de h cortado. Então, h cortado tem unidade de momento angular. Então, esse cara aqui, ele tem unidades de momento angular. Estão seguindo, gente? Está todo mundo aí comigo? Aham. Então, a gente fala que o momento angular ele é o gerador de rotações. Certo? Então, o momento angular, né, o operador momento angular, seja lá o que ele for em mecânica quântica, a gente ainda não está em mecânica quântica. Eu estou em mecânica clássica. Tudo isso que eu estou falando é clássico. Eu estou falando de álgebra linear aqui. Estou falando de rotações. Rotações no espaço euclidiano. A gente ainda não chegou na parte quântica. Estou só fazendo uma relembrança de momento angular e rotações em mecânica clássica, tá? Já lá em mecânica clássica, a gente dizia que o momento angular ele é o operador que gera rotações no sentido de que se eu tenho uma rotação infinitesimal dessa forma, se eu tenho uma rotação do tipo identidade menos i θ sobre n g i sobre h cortado gz, se eu concatenar várias dessas, tomar o limite de n indo para infinito, isso daqui vai me dar, né, exatamente a exponencial de menos i
sobre H cortado, θ vezes o G, Z, que é o meu operador de rotação, RZ. Então, essas rotações infinitesimais, elas são geradas, nesse sentido, por esses operadores de momento angular aqui. Tá claro, gente, essa discussão? Então, a gente quer fazer uma teoria quântica de momento angular. A gente quer incorporar essas ideias na mecânica quântica. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente sabe do seguinte, olha. A gente sabe que se eu tenho um vetor posição R, linha, né, ele pode ser obtido por uma rotação em torno de um eixo N por um ângulo φ de um vetor R. Tá? Isso daqui são rotações em álgebra linear. Ou em mecânica clássica, se a gente quiser. O que a gente quer? A gente quer aplicar um raio quantizador nisso. E aí aqui, desse lado, aqui a gente tinha posição, né? Aqui a gente não tem mais posições, a gente tem funções de onda. Que podem depender da posição. E eu quero que esse operador, U de R de N de um ângulo φ, corresponda a um operador U unitário que está associado a essa rotação. Não precisa ser em torno do eixo Z, pode ser uma coisa mais genérica. Pode ser em torno do eixo N. Então, esse operador aqui, ele é um operador unitário do espaço de Hilbert que representa rotações por exemplo, a rotação R de N. Então, esse cara ele é um representante no espaço de Hilbert desse operador de rotações na álgebra linear. E isso, o resultado vai ser uma função de onda psi linha de R'. É a função de onda rodada, rotacionada. Tá dando para entender, gente, o que eu estou falando? Não estou falando nada demais, eu estou só construindo a ideia por trás. Tá dando para entender isso? Isso é muito importante, é uma fonte de confusão muito grande. Eu demorei muitos anos para entender isso. Então, eu espero que esteja claro. Se não estiver claro, por favor, me falem. Como é que a gente vai construir esses operadores? A gente quer propriedades induzidas, né? Então, por exemplo, eu vou dividir aqui ao meio. Tudo que eu escrever aqui para a esquerda corresponde ao mundo clássico, e tudo que eu escrever para a direita vai corresponder à versão quântica dessas coisas. Né?
eu quero o seguinte, as rotações elas formam um grupo, né? Então tem propriedade, por exemplo, uma rotação R, se eu multiplicar ela pelo operador identidade, ela comuta com a identidade, né? E eu posso escrever isso aqui só igual a R. Tá? Eu vou querer que o operador correspondente, o de R, também comute com a identidade no espaço de Hilbert. Tá? Razoável, né? Eu não estou escrevendo aqui U de N, teta, para poupar a notação, tá? Mas é implícito que a gente está falando aqui de uma rotação num eixo, sempre num eixo N, por um eixo, por um ângulo φ. Certo? Todo mundo concorda com isso? Que isso aqui é razoável? Que é uma propriedade que esse operador deve satisfazer? Alguém quer discordar? Pode discordar. Eu eu tô aberto à discussão. Eu aceito. Aceita? Tá bom. É razoável, né? Tipo, a gente quer achar um operador. Por que ele tem que ser unitário? Ele tem que ser unitário porque, bom, ele tem que ser reversível, né? Porque toda rotação é reversível. Se eu te dou, né, a rotação, se eu te dou o estado inicial e eu te dou o estado final, você tem como me exibir a rotação que levou um ao outro. Concorda? Então tem que ser unitário. Tem que preservar a probabilidade, por exemplo. Então é razoável. Não estou fazendo nada demais. É razoável. As rotações, elas também têm essa propriedade de grupos, né? Que se eu tenho uma rotação por um ângulo φ1 e eu multiplico ela por uma rotação em torno do mesmo eixo por um ângulo φ2, quanto que dá isso, gente? Isso dá uma rotação também em torno de n, né? De φ1 mais φ2, certo? Se eu rodar por um ângulo φ1 e depois rodar por um ângulo φ2, é a mesma coisa que eu pegar e rodar direto do ângulo φ1 mais φ2. Desde que seja em torno do mesmo eixo, né? Aqui também, a gente vai querer que o operador U de R, N, φ1 vezes o operador U de R, N, φ2 seja igual ao U de R, N, φ1 mais φ2. Não, a gente gostaria disso. Então, são coisas que a gente vai escrever, que no final a gente vai verificar que isso é verdade, quando a gente construir nossa álgebra de momento angular. Tá? Outra coisa que a gente quer é que as rotações sejam inversíveis, né? A gente quer que o U associado a R vezes o U associado a R menos 1 também seja igual à identidade do espaço de Hilbert. Tá bom, gente? São propriedades que a gente gostaria que os operadores de rotação satisfizessem. Né? E eles vão satisfazer. Eles vão satisfazer. Tem mais uma propriedade importante. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu dei essa aula muitas vezes, é uma aula delicada, então eu já preparei ela várias vezes. Então, olha só. A gente tem aqui os geradores, né, desse lado. A gente já viu alguns geradores ali. Eu vou escrever de novo. Então, desse lado aqui, por exemplo, o gerador de rotações em torno do eixo Z, ele é igual a I, H cortado, que multiplica. Vamos voltar aqui para olhar. Vai ser 0 menos 1, 1, 0. 0 menos 1, 1, 0. E aqui é 0, 0, 0, 0, 0. Né? A gente pode escrever os geradores de rotação
correspondentes a rotações infinitesimais nos eixos X e nos eixos Y, e no eixo Y. São esses caras aqui, ó. Vou escrever. Então, por exemplo, G X vai ser igual a IH cortado, que multiplica 0, 0, 0, 0, 0, menos I, 0, perdão, menos 1, 0, 1, 0. E, finalmente, o GY vai ser igual a IH cortado, que vai ter 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0. Então, um exercício bom para vocês é mostrar isso. Pessoal, estão me ouvindo? Caiu a internet. Vocês estão aí? Obrigado. Sim. A internet caiu aqui. Então, eu estava dizendo, um exercício bom para vocês, estão vendo a tela agora? É mostrar isso. A gente já mostrou para esse caso aqui, né? Agora, vocês só precisam pegar uma rotação em X e uma rotação em Y, fazer aquela expansão em Taylor do seno e cosseno, e aí vocês vão ver que os geradores são dados por isso aqui. Tá bom? Alguém tem dúvida nisso, gente? Não. Ei, desculpa, o gato está arranhando o sofá aqui. Alguém tem dúvida nisso, gente? Alguém saberia mostrar na prova? Se cair na prova? Quando cair na prova? Tá bom, então vou assumir que vocês sabem. Então, a gente pode fazer uma coisa, a gente pode calcular os comutadores entre esses caras. Né? Então, mais um exercício. Calcule o seguinte comutador. Gx comutador com GY. E a resposta que vocês vão obter vai ser IH cortado GZ. E eu tenho permutações cíclicas disso. Então, por exemplo, GZ com GX, isso vai dar IH cortado GY. E se eu calcular GY com GZ, isso vai dar IH cortado GX. Tá bom, gente? Tá claro isso? São permutações cíclicas, tá vendo? Eu passo esse cara para cá, esse cara anda um para o lado e esse cara anda um para o lado. Vou permutando ciclicamente. Assim. Então, é só multiplicar essas matrizes aqui, subtrair, que vocês vão ver que isso aqui é verdade. Em matemática, quando a gente tem essas regras aqui, né, isso define uma álgebra chamada álgebra de momento angular. Em matemática, especificamente, se chama uma álgebra de Lie, devido ao cara que sistematizou o estudo desses objetos matemáticos, que foi Sophus Lie. Lie, mas se fala Lie o nome dele. Né? E, basicamente, essa estrutura de álgebra aqui, ela é particular a momento angular. Tá? A rotações, está associada a rotações. Certo?
Para quem estuda matemática, vocês sabem que o grupo de rotações ele pode ser encarado como uma variedade diferencial e o plano tangente a essa variedade diferencial próximo à identidade vai ser exatamente a álgebra de Lie. Mas, enfim, isso não importa muito agora para a gente. Do ponto de vista físico, o que a gente tem aqui são só contas de matrizes, multiplicação de matrizes. Tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for construir a nossa álgebra de momento angular em mecânica quântica, né, que é o nosso interesse principal, a gente vai querer introduzir operadores, que eu vou chamar de JX, JY e JZ. A forma desses operadores, né, a representação deles, eles são a representação de operadores de momento angular do espaço de Hilbert. Claro que para cada espaço de Hilbert diferente, eu vou ter uma representação correspondente àquele espaço de Hilbert. Certo? Então, esses caras aqui, a cara deles, né, se eles são matrizes infinitas ou se eles são matrizes 2×2 ou 3×3, depende do espaço de Hilbert. Mas o importante é que esses caras são os representantes quânticos desses operadores de momento angular que a gente tem em mecânica clássica. Estão acompanhando, gente? Vocês estão aí comigo? Está muito silêncio. Sim. Tá. Uhum. E agora um postulado, né? Uma regra, como é que a gente vai construir esses caras, né? Postulado. É que eles satisfazem a mesma álgebra de momento angular. Então, a comutação entre Jx e Jy vai ser igual a I, Jz, IH cortado, Jz. Da mesma forma, o comutador entre Jz e Jx vai ser IH cortado, Jy. O comutador entre Jy e Jz vai ser igual a IH cortado, Jx. Tá bom, gente? Tá claro isso? Tá todo mundo aí? Tô contando com vocês, que vocês estão seguindo. Se não, pergunta, gente. Isso não é nada trivial. Bom, aqui, desse lado, aqui, a gente viu que as rotações a rotação, né, em torno de um eixo N por um ângulo φ, ela pode ser expressa como sendo a exponencial de menos I sobre H cortado, N escalar um vetor G vezes o ângulo φ. Esse vetor G é um vetor de geradores de momento angular. Assim. Então, é uma construção matemática só, né? Esse cara daqui, ele simplesmente um pacotinho com esses vetores. Aqui também, o operador unitário correspondente a esse Rn de φ
que eu vou escrever agora, a partir de agora, vai ser dado por U de Nφ, tá? Vou parar de ficar escrevendo R. Tá? Quando eu escrever isso aqui, está implicitamente agora que aquilo ali é o representante de uma rotação em torno de um eixo N para um ângulo φ. Ele vai ser dado por E elevado a menos I sobre H cortado, N escalar J, por um ângulo φ. Onde J vai ser o nosso vetor de momento angular. Jx, Jy, Jz. Tá bom, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Então, essa é a relação entre a representação do momento angular num espaço de Hilbert, né, e a representação de momento angular no espaço euclidiano, aqui onde as coisas rodam, no espaço-tempo, né, no espaço geométrico. Tá bom? É muito importante entender essa diferença. O que a gente vai trabalhar agora é a álgebra de rotações e momento angular, um grupo de rotações representado no espaço de Hilbert. E aí, consequentemente, as matrizes, os operadores em si, eles vão ter caras, né? A cara desses operadores ela vai depender do espaço de Hilbert. Às vezes vai ser uma matriz 2x2, às vezes vai ser uma matriz 3x3, como no caso do spin. Às vezes vai ser uma matriz infinita, como no caso do momento angular orbital. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa sobre isso? Então, o que eu quero fazer daqui para frente é resolver encontrar os autoestados de momento angular. A gente tem condições de fazer isso, é meio que um milagre, o fato de que é meio que milagroso, né? O fato de que dá para fazer isso. Então, a tarefa da aula que vem vai ser a seguinte. Vai ser encontrar... Bom, antes de passar a tarefa, deixa eu fazer um comentário. Vamos calcular isso aqui, olha. Eu quero calcular... Assim. Tá aqui. Olha só. Eu vou definir o momento angular total. Bom, agora, daqui para frente, eu vou falar só de coisas quânticas, tá? Tudo que eu falar agora é sobre esses J's aqui. Então, eu vou ter um momento angular total, J², que eu vou definir como sendo a soma dos componentes do momento angular ao quadrado. Isso aqui é o operador de momento angular total. Ok? Vou mostrar um fato agora. Que vocês podem verificar facilmente. O comutador de J2 com Jx é igual a zero. O comutador de J2 com Jy também é igual a zero. E o comutador de J2 com Jz também é igual a zero. Então, o momento angular total ele comuta com todas as componentes do momento angular. Só que as componentes não comutam entre si, por causa disso aqui, né?
essas relações de comutação aqui. Isso aqui é diferente de zero, então essas componentes não comutam entre si, mas elas individualmente comutam com tudo isso, com J2. Então, a gente pode escolher, então podemos escolher um eixo, por exemplo, Z, e encontrar os autovalores e autovetores simultâneos de J2 e JZ. Então, é isso que a gente vai fazer na aula que vem. A gente vai pegar o operador J2, a gente vai pegar o operador JZ, e a gente vai tentar construir uma base de autovetores, alfa, beta, que vai ser alfa, beta, e aqui, aplicado em alfa, beta, isso aqui vai ser beta. Então, a gente vai, na aula que vem, tentar encontrar quem são os alfa, beta, quem é essa base de autovetores simultâneos de J2 e JZ, e quem são os autovalores, alfas e betas. São os autoestados, são os autovalores correspondentes ao momento angular total e o momento angular na direção Z. Tá bom? Para a aula que vem, eu gostaria que vocês mostrassem isso aqui. Que esses comutadores são zero. Tá bom? Vocês têm que usar as relações de comutação que estão expressas aqui para calcular o comutador entre J2 e cada um desses caras, e aí vocês vão mostrar que cada um deles dá zero. Tá bom, gente? Tá bom. Então era isso que eu tinha para falar por hoje. Na aula que vem a gente vai estudar esse problema de momento angular. Alguém quer perguntar alguma coisa? Dúvidas? Deixa eu parar de gravar aqui.